Oi, meu povo, tudo bem? Hoje eu quero começar de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que eu quero começar hoje confessando pecados. O tema de hoje é de Doutrina e Convênios, seção 64, sobre perdão. E queria compartilhar com vocês que é um dos grandes desafios da minha vida. Eu consigo ter paciência, eu consigo ter tolerância, eu consigo, sabe, assim, suportar mesmo gente insuportável. Só que uma vez que entrou no meu coração a mágoa, o ressentimento, eu tenho grande dificuldade em perdoar, mas muita mesmo, muito, é um caminho imenso. Sou grato a Deus, porque Ele me deu esse coração que ele demora a funcionar para esse lado. Como eu falei, tem muita paciência, quem convive comigo nas minhas aulas sabe. Eu tenho, o Senhor me deu isso, mas essa outra parte ela acaba comigo. Então vou falar com vocês hoje de algo que não é fácil para mim, e vou compartilhar algumas coisas que eu faço, e como eu caminho nesse lugar tão escuro, que às vezes é a raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Meu nome é Reginaldo, e aqueles que são mais achegados a mim me chamam de Regi. Esse curso é Doutrina e Convênios, seguimos o mesmo cronograma do Vem e Segue-me, e é uma honra tê-los como meus alunos. 18 a 35 anos, é só você entrar aqui nos comentários desse podcast e lança a sua frequência. Se você não estiver fazendo doutrina e convênios onde você mora, pode fazer aqui, os créditos ficam valendo para onde você vive, onde você mora, tá? Você não perde fazendo aqui conosco. Eh, Queria lembrá-los que também nós temos que passar por uma experiência de aprendizado. São 3 perguntas que também ficam anexos aqui ou na bio do Instagram, você precisa responder, e creio que vocês também estão lendo. São essas as exigências para poder concluir com crédito um curso no instituto. Queria então começar com 3 perguntas. Por que devemos perdoar? Olha, por quê? Até quando, você sabe, devemos perdoar? E como podemos perdoar? Por quê? Até quando? E como? Vamos lá então? Em sessão Na sessão 64 de Doutrina e Convênios, lá no versículo 9, o Senhor continua com o mesmo mandamento: "Deveis perdoar uns aos outros". Não é uma sugestão, não é assim: "Se um dia você desejar, se for o melhor para você". Não, 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 não. E como eu falei, como é difícil para mim, eu estou querendo colocar para que eu não tenha nenhuma escapatória do que o Senhor ensinou. Eu preciso entender também o que Ele ensinou. O Senhor disse, não é uma escolha, não é uma sugestão, é um mandamento. Você não vai encontrar um mandamento assim, que as pessoas te perdoem. Você deve esperar o perdão do outro. Não, deveis perdoar. Eu preciso. E o Senhor ainda continua falando: "Pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas, nele permanece o pecado maior". Deixa eu colocar aqui: "Nele permanece o pecado maior, se eu não perdoar quem me ofendeu". Ai, 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 ai. O pecado maior não é a ofensa que eu sofri, é a falta de perdão. Repetindo, o pecado maior não é a ofensa que alguém me fez, é minha falta de perdão. Esse é o pecado maior. E isso bate na alma da gente. Como, pelo menos a mim, eu posso perdoar alguém que eu carrego raiva, ressentimento, amargura, lembranças ruins, que me feriu? É difícil. E queria dizer que perdoar não é desculpar. Desculpar é quando você minimiza a dor. É, essa aí a pessoa fez isso aí, deixa pra lá, né, deixa pra lá hoje. Mas algo fica dentro do coração. Perdoar é reconhecer a dor,
mas você resolve e escolhe liberar a pessoa da dívida pessoal consigo mesmo. O perdão é quando você pega a carga da dor, do ressentimento, da amargura, do ódio, de qualquer coisa, você pega tudo isso e coloca na bagagem de Deus. Isso é o perdão. Você entrega a Ele. Porque lá no versículo 11 da seção 64, ele fala: para esse fim, eu sofri a dor de todos os homens. Ele sofreu pelos nossos pecados. E ele sofreu pelos pecados daqueles que nos ofenderam. Ele morreu, ele expiou por aquilo que alguém fez contra mim. Ele já está remido se ele se arrepender, e eu também preciso me arrepender. E isso é interessantíssimo. A expiação de Jesus Cristo não só me perdoa, mas perdoa quem me ofendeu e me capacita a perdoar quem me ofendeu. Quem me exigiu, quem me pediu, quem disse que o que eu tenho que fazer, nós precisamos lembrar das Escrituras que Ele nos capacita. Ele não vai pedir algo acima do que nós podemos. E o perdão, todos podem estender, porque Ele deu a ordem a todos. O amor de Deus, e isso é muito sério, o amor de Deus é incondicional. Eu acredito nisso. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia é incondicional, mas o perdão não é. O perdão não é incondicional. Ele nos ama para sempre, mas para nós recebermos o perdão para os nossos pecados, nós precisamos perdoar. Tem aí uma fonte, tem aí um pedido. Eu preciso estender meu perdão a alguém para ser perdoado. Então o perdão tem condições. Ele é condicional. Por que perdoar? A única coisa é porque é a vontade do Senhor. Porque não perdoar prejudica mais. Porque com o perdão nós somos fortalecidos e conhecemos o poder de Jesus Cristo e sua expiação, porque Ele perdoou a todas as pessoas. Quando eu perdoo alguém, é uma das maneiras mais interessantes de saber quem foi Cristo, que sem pecado, sem culpa, foi ofendido, blasfemado. É o caminho de volta a Ele. Queria desafiá-los a ler um discurso da conferência de 2022 da irmã Christine. É o caminho da cura do perdão. É o caminho de cura do perdão. É um discurso que merece ser lido e ele é muito interessante. Faço esse desafio a você, porque nós vamos entender que nós somos dependentes da graça. E essa graça me será estendida se eu perdoar. Está aí mais um motivo. É porque eu e você somos pecadores e clamamos todos os dias por misericórdia. E quem nos magoou também é pecador e clama dia e noite por misericórdia. Tanto nós quanto a pessoa dependemos da paciência, bondade, amor de Cristo. Até quando nós devemos perdoar? Até quando? Isso é muito bacana. Até quando? Vocês se lembram de Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 17? Se alguém pecar contra ti 7 vezes no dia, o número 7 tem um simbolismo nas Escrituras, né? E 7 vezes ele retornar para você e te pedir perdão, você precisa perdoar. Eu queria que você pudesse imaginar ali, 5 horas da manhã alguém te ofende e te pede perdão, depois 8 horas da manhã te ofende, te pede perdão, depois ao meio-dia te faz uma coisa muito errada, te pede perdão e você perdoa. Imagina, quando chegar à noite você fala: "Chega". Eu pelo menos, chega, eu não sou otário. Só que nos ensinamentos de Jesus Cristo está aqui.
Se pecar 7 vezes contra ti, 7 vezes retornar a ti, 7 vezes você perdoa. E isso é algo muito pesado. Só que se você chegar então no capítulo de Lucas, né, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 5, quando o Senhor estabeleceu isso para os apóstolos, que se alguém me ofendesse 7 vezes eu precisaria perdoá-lo o mesmo número ou mais, os apóstolos então disseram no versículo 5: "Aumenta-nos a fé, nos dá a fé". O perdão exige fé. Perdoar as pessoas repetidamente é um dom. Perdoar ofensas profundas, precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo nesse processo. Não existe outra possibilidade. Não existe como fazermos esse processo sozinho. Não tem jeito, não adianta. Todas as vezes, aqui está o meu segredo. Desde quando eu li isso, quando alguém me ofende e eu saio do campo de somente estar ali e começa a entrar no meu coração a raiva, o ódio, a mágoa, as lembranças, eu falo: Senhor, aumenta a minha fé no perdão. Me dê o testemunho do perdão. Me dê a capacidade de ter fé no perdão. Eu faço isso. É assim. E nas escrituras a gente aprende que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quando alguém faz alguma coisa, a minha segunda oração é: Senhor, me dá caridade. Senhor, me dá caridade. Senhor, me dá caridade. Algumas vezes eu penso assim: "O Senhor mata a pessoa", mas não, eu não posso. Então nessa hora o Senhor me dá fé no perdão, me faz acreditar no perdão. Por favor, aumenta a minha fé no perdão. Desde quando eu fiz isso, muitas coisas mudaram. O Senhor requer de nós que perdoemos a todos os homens, ele falou na seção 64. Não são alguns, não é apenas aqueles que merecem, todos. Para isso eu preciso ter um coração completamente mudado. Até quando? Até quando? Até que o nosso coração esteja livre. Até que eu tenha ressentimentos, alguma coisa ali dentro, fica uma reserva, mas eu tá livre de ódio, tá liberto. Esse até o quando é um preço muito alto a ser pago. Eu entendo vocês. Eu já passei por situações na vida e vocês um dia liderarão ou já lideram na igreja. E é um dos grandes desafios de liderança, perdoar a quem nos ofende. Saber que muitas vezes nós fazemos o melhor que podemos, abandonamos nossa família, fazemos de tudo, 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 e as pessoas criticam, as pessoas falam mentiras, as pessoas inventam coisas, as pessoas nos prejudicam. É algo terrível. Eu sei que alguns de vocês já passaram por isso, e eu sei que vocês passarão por isso. E digo, é com Cristo, é com Ele. Não é fácil, nunca será fácil. Desculpar é quando a gente tira a culpa das nossas costas. Eu tirei a culpa daquilo que eu desejei para a pessoa, eu tirei a culpa de ter falado mal dela, mas eu continuo magoado. Muitos de nós até hoje, nós somente desculpamos as pessoas. Nós precisamos perdoar. Estou indo agora para o final e gostaria de lembrá-los de não esquecer de lançar sua frequência, por gentileza. E queria externar o meu amor, minha gratidão por vocês que me ouvem. Muitíssimo obrigado. E se assim, quando vocês se sentiram ofendidos,
porque a gente ofende as pessoas com atos, com palavras. Quando eu te ofendi, eu queria que você me perdoasse. Eu quero que você me perdoe. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou imperfeito, que eu tenho muitos problemas e posso ter descontado em você num dia ruim. Que você me perdoe, por favor. Agora eu quero chegar naquela parte de como podemos perdoar de verdade. É, como perdoar quando a dor aperta no peito, quando as pessoas não nos procuram, quando você sabe que a coisa piorou mais ainda, os comentários. Uma das coisas é, talvez nós precisamos conversar com o nosso coração. Eu vou falar daqui a pouquinho o que que é, porque na escritura já está. Mas tem algo que eu preciso dizer para mim e preciso dizer para o meu coração. Precisa ser uma decisão interior. Eu preciso já definir que eu tenho a obrigação de perdoar. E eu preciso definir que todas as pessoas do meu lado são imperfeitas. Seus pais são imperfeitos, você é imperfeito. O povo da igreja é imperfeito, seu patrão é imperfeito, sua professora de faculdade é imperfeito, seu vizinho, todo mundo é imperfeito. Então, 100% de certeza nós seremos ofendidos. 100% as pessoas vão errar. A probabilidade é exata. Eu preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que ter um coração disponível. Eu preciso entender que um dia alguém precisará do meu perdão. Alguém precisará da minha atitude. Passe essa carga para Jesus Cristo. A expiação dele torna possível. Como falei antes, ore pedindo fé no perdão. Não é um processo para se andar sozinho. Não tem como se curar sozinho. A dor é dor de seres humanos. E nós, seres humanos, às vezes vamos aumentando e ampliando a nossa dor. E nós vamos, a cada dia, odiando mais as pessoas. Nós precisamos entender o que está no versículo 11, que é quando eu falei algo que tem que ter no nosso coração. Uma das coisas que eu desafio você e que eu já fiz muito, que julgue Deus entre mim e te recompense de acordo com os teus feitos. Isso está no versículo 11, na seção 64. Que julgue Deus entre mim e te recompense de acordo com os teus feitos. Em alguns momentos da vida, quando você se sente totalmente inocente, quando não tem mais nenhuma forma de reconciliação, não tem como você mexer nisso que vai doer mais. É o momento, e eu fiz isso muitas vezes, que Deus me conhece. Só Ele me conhece. Só Ele conhece a outra pessoa. É só Ele que pode julgar. Deixe o julgamento para Deus. Em Romanos, no capítulo 12, nos ensina que a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. E eu retribuirei, diz o Senhor. Em Doutrina e Convênios, o Senhor fala: eu, Senhor, perdoo a quem desejo perdoar, mas de vós é requerido perdoar a todos. Queria dizer então que nós pegamos às vezes 2 trabalhos, e eu queria dizer que é nesse momento que Jesus Cristo falou sobre dividir o jugo, é aqui, quando você divide o jugo com Ele. Existe o trabalho de perdoar e existe o trabalho de julgar. O nosso trabalho é perdoar. O trabalho de Deus é julgar. Tire isso das suas costas e jogue nas costas de Cristo, e Ele aceitará.
Não devemos tentar fazer o trabalho que é de Cristo, que é de Deus, que é o trabalho do julgamento. Liberte-se dessa responsabilidade. Não vá atrás de vingança. Vingança é uma das coisas mais pesadas que pode existir nesse mundo. É uma das coisas mais prejudiciais. É por isso que Jesus Cristo tomou o juízo para ele. É dele. O seu trabalho é perdoar. Deixe Deus trabalhar. Ele sabe trabalhar com julgamento. Ele sabe recompensar cada um. Ele sabe o fim desde o início. Nós precisamos ter a mesma visão de José do Egito. Vocês se lembram? Ele foi vendido. Os irmãos dele, num momento, não quiseram matá-lo, mas o vendeu. Se passaram 20 anos. 20 anos. E quando eles chegam diante de José, José era o segundo homem mais importante do Egito. E o que José entende? Está lá no capítulo 50, mais ou menos. José entende que tudo aquilo se reverteu para o bem dele. Que a maldade que alguém faz conosco, quando nós deixamos o juízo para Deus, aquilo de alguma maneira volta para nós de uma forma boa. Foi assim. O mal que fizeram a ele. Vocês imaginam você aqui hoje e alguém pegasse você e te mandasse sendo escravo em algum país aí, em outro lugar, e você perdesse a sua identidade, perdesse tudo, não tivesse mais nenhum direito, nada, nada, nada. Vocês podem imaginar que pecado é esse, que coisa é essa? Ele deixou para Deus e Deus escreveu a história dele. É uma perspectiva eterna, pesada, difícil, mas é assim. Gostaria de convidá-los a pensar que os ressentimentos, as nossas mágoas, são como água suja, sabe aquela água turva? Pensa aí comigo. A ofensa é aquela sujeira, aquele sedimento. Enquanto você está apegado à mágoa, você fica mexendo na água. E aí o que acontece? Nunca o sedimento desce. Ela fica escura, ela continua escura. O perdão é deixar a água se assentar. Isso se chama decantação, né? É você deixar tudo calmo, é deixar com que o Senhor resolva, é você cuidar somente do seu coração, somente das suas orações e deixar com que o sedimento vá para o fundo. Demora, mas desce. A água na superfície fica clara e você pode ver de novo. E algumas vezes nossa amargura diminui, algumas vezes a gente consegue entender o outro, algumas vezes depois de muito tempo eu fui entender o que levou a pessoa a fazer aquilo comigo. E depois de muito tempo eu pude me encher de misericórdia, de paciência, de caridade. Queria dizer que a ofensa, ela vira uma cicatriz. Ela fica lá, mas ela não define mais a nossa vida. Esquecer é impossível, posso dizer, mas ela não nos agride mais. Perdão nem sempre vai ser reconciliar, tá? A gente perdoa para se curar, mas não para viver de novo junto com aquele que nos prejudicou. Algumas vezes nós perdoamos e o distanciamento é o melhor que pode existir para que continue prevalecer o perdão. Isso é muito interessante. Por que perdoar? Porque é um mandamento. Até quando? Sempre. Exige fé contínua. Como perdoamos? É uma escolha, é uma entrega, é um ato de fé, é um dom, é algo que eu preciso pedir, implorar. É algo que precisa de muita força. É um caminho difícil, mas é o único caminho que nós temos.
é de ceder a nossa vontade à vontade de Cristo. Eu convido que você hoje possa identificar a sua água turva, quem você guarda alguma coisa. E peço a você, não fale dessa pessoa nem bem nem mal. Se você falar bem da pessoa, talvez você esteja mentindo. Falar mal só vai aumentar seu ódio. Deixa essa água parada. Quando alguém fizer qualquer comentário bom ou ruim, fala: "Eu não menciono o nome dessa pessoa". Se posicione dessa maneira, não deixa a água ser sacudida. Vocês sabem que algumas pessoas chegam para nós e falam: "Você não sabe o que que a pessoa está falando". Nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Precisamos confiar que Ele sofreu pela pessoa que nos está fazendo sofrer. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Muitas vezes parece que nós estamos lendo a Bíblia começando pelo Gênesis capítulo 3, a queda de Adão. E a gente então pensa: todo mundo é mau. Mas a gente esquece que lá no Gênesis capítulo 1, todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher o Senhor criou. Que eu e você aprendamos a não nos concentrar na queda, mas que a gente se concentre que as pessoas são filhas de Deus e amados por Ele. O Senhor as ama, o Senhor as ama, e que um dia Ele julgue entre nós e eles. Eu desejo que todos nós tenhamos paz de consciência e que a gente sempre consiga orar. Me ajude, Senhor, a ter fé no perdão. Muito obrigado. Espero que essa mensagem te ajude de alguma maneira. Se te ajudou, por favor, faça um comentário. Isso é muito importante para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.